nossa criação era os porquinhos, as galinhas, uns boizinhos para carnear. Sem querer, abracei a carreira de professor, nunca pensava. Olá, seja bem-vindo! Hoje nós vamos conversar com o seu Luiz Paterno, que mora em Rio do Oeste. O seu Luiz é filho de João e Ana Paterno. Olha, eu nasci em Corrochel. O meu pai nasceu em Rio do Cedro, a minha mãe também, Sting, né, em Rio do Cedro. Depois, então, casaram em Corrochel e eu nasci no dia 22 de junho de 39 em Corrochel, Valada de Pouso Redondo. Naquela época, Pouso Redondo não era emancipado, né? Então, dependia de Rio do Sul. E nasci em Corrochel, fui registrado ali em Pouso Redondo. Então, em 1939, justamente uns 2 meses antes que começasse a Segunda Guerra Mundial, em setembro de 39. Então, eu queria dizer o seguinte, a gente nasceu em Corrochel, tenho muita saudade lá, numa casinha pobre, numa casinha devia ter uns 40, 45 metros quadrados, de madeira, coberta de tabuinha, que naquele tempo era comum. Então, a minha mãe muito doente, meu pai também, mas mais a mãe, que ela vinha de Jaraguá, Rio do Cedro, tinha pego a malária, né? Então, a gente se criou lá em Corrochel, perto do nono Sting também, né? E com o tempo, a parentela, os parentes, moravam mais aqui embaixo, né, no Angico, Rio do Oeste, aterrado. Então, meu pai resolveu comprar um terreno ali no Angiquinho. Então, com a idade de 6 anos, né, a gente lembra alguma coisa, né? As brincadeiras que a gente fazia lá nos pastos, correr atrás dos animais, lá passa o rio Pombinhas, lá das pombas, lá embaixo, naquelas pedreiras onde é que a água passava. Um dia quase me afoguei lá dentro, né? Mas são coisas do passado. Eu lembro que tinha uma vaquinha vermelha, La Rochata, roxa quer dizer vermelha. Então passava o pessoal que ia para as aulas, para mim tizicar, me ver bravo, ele diz, no altrindem roubar la rochata, nós vamos roubar a vaquinha vermelha. E eu corria atrás, pegava até esterco de vaca e atirava na turma. Então, a nossa brincadeira não era hoje em dia tudo com eletrônica, tudo coisa, né? Era coisas assim simples. Alimentos, mesmo lá em Corrochel, era o nosso pão de milho todos os dias, batata, polenta, né? Hoje em dia já é diferente. Pão de trigo a gente só via por ocasião do Natal e da Páscoa. Então, quer dizer, a gente teve uma vida assim um pouco sacrificada, doente. Eu nunca esqueço de madrugada lá em Corrochel. Às vezes ameaçava trovoadas feias, né? Então a minha mãe, e quando o pai estava, também, porque às vezes ele vinha trabalhar aqui embaixo no Angico, eles me colocavam dentro de um cobertão e de madrugada corriam na casa do nono Sting, a 1 quilômetro de distância, né, para escapar da trovoada. Então a gente tinha, porque a casinha muito simples, de madeira e assim por diante. E ali com 6 anos de idade a gente veio morar no Angiquinho. Aí depois foi construída outra casa de madeira, que foi derrubada agora há poucos meses lá no Angiquinho, e a gente começou a frequentar as aulas, o antigo primário, de 1ª a 4ª, ali no Angiquinho, né? No Angico, melhor que fora, tem o Angico e tem o Angiquinho lá dentro, né? E tive a sorte de pegar irmãs catequistas. Naquele tempo eles davam aula de religião, catequese na sala de aula, né, repórter? Não é que nem hoje assim, que às vezes até é proibido, né, de falar no nome de Deus. Então, quer dizer, a religiosidade era muito grande, uma característica não só de uma família, mas de todo mundo. Então tivemos assim uma preparação. De manhã a gente vinha para a escola,
né? A nossa comida era a pé, não tinha calçado, vinha de tamanco, os primeiros tempos, né? E outra coisa também, o alimento, a gente trazia de casa umas fatias de polenta, com queijo, pão de milho, que o pão de milho era muito gostoso, né? Então a gente foi levando. E também na escola, então a gente aprendia, né? Era tudo decorado, porque não tinha celular. Então a geografia também decorava-se, os municípios, era obrigado a mostrar no mapa. A matemática, as tabuadas, era a primeira coisa que hoje em dia às vezes não sabem nem as tabuadas, porque a maquininha faz tudo, né? Então no nosso tempo tínhamos aula até de caligrafia. Como escrever, que hoje em dia eu também, às vezes a gente faz aqueles rascunhos que nem mesmo a gente entende. E então as irmãs catequistas nos deram assim umas lições, sacrifício, nós tínhamos que cuidar das hortas, né? E quando eu voltava para casa, então o que acontecia? Ali tinha que fazer o serviço à tarde, né? Ajudar os pais. A gente trabalhava muito no plantio de aipim, a mandioca, um pouco de fumo, vacas de leite. A minha falecida mãe fazia, e a gente ajudava, um queijo muito gostoso, né? Era um queijo puro mesmo, não era cheio de artifício, né? E, vamos dizer, brincadeira não tinha muito. A gente tinha que trabalhar na roça, capinar, fazer trato, e depois, então, se sobrava um tempinho, eu ia lá no vizinho, que era o Orli Murara, hoje mora em Laurentino, ele filho único também. Então a gente ia fazer uma caçada com funda, estilingue, fazia arapuca para pegar passarinho, né? Depois, às vezes, chegava em casa, os dois apanhavam, porque não tinha preparado a lenha para a janta. A nossa criação era os porquinhos, as galinhas, uns boizinhos para carnear, mas não tinha geladeira, então o que se fazia? Guardar toda a carne, ia estragar. Então hoje um aqui matava um boizinho, abastecia os vizinhos. O rádio era a única alternativa, por exemplo, eu lembro bem a Rádio Aparecida, Padre Vítor Coelho, então ele dava sempre orientações, o povo gostava de participar. Uma vez por mês nós tínhamos missa aqui fora, né? Na capela, né? Que naquele tempo o padroeiro era São Paulo. Agora mudou por causa da Ana Bonatti, que obteve um milagre de se curar de uma doença na garganta, então foi passado para Nossa Senhora de Fátima. Então o que eu posso dizer, a minha infância lá dentro do Angico também, a gente era pobre, né? Tinha que às vezes vir aqui na praça fazer compra, marcar para pagar posteriormente, então tinha uma cadernetinha onde se anotava as coisas, né? E trabalhar, a roupa também muito simples. A gente fazia às vezes calças ou camisas com sacos de açúcar e assim por diante. Ele conta a sua trajetória nos estudos. Então, aqui no Angico, eu fiz justamente a Eucaristia no 47, por aí, final, com o Padre Silvano. Então, de primeira a quarta, a gente frequentou o ensino fundamental lá no Angico, né? Aí, depois, eu resolvi, com 11 anos, entrar aqui nesse seminário, São Francisco Xavier. Era São Francisco Xavier porque também a padroeira, primeiro de Rio do Oeste, foi São Francisco. Depois veio 1922, né, com a criação da paróquia primeira do Alto Vale. Então veio Nossa Senhora Auxiliadora. Aí com os padres da Consolata, natural, ficou a padroeira Nossa Senhora Consolata. Então eu fiquei aqui, por exemplo, essa parte aqui que se vê do lado aqui do seminário, foi no nosso tempo, a gente ajudou a construir no seminário, tudo com aquela carriola, aquelas carretinhas, né, braçal. Inclusive tinha mais um andar em cima desse seminário, né? Era onde a gente dormia, tudo madeiramento. E os sanitários, como era precária a vida naquele tempo no seminário também, era aqui embaixo. Tínhamos que descer.
Havia um chuveiro só, às vezes para tomar banho de sábado, então íamos todo ali no rio. E tinha o estádio ali embaixo, um campo que era o Tuiuti. E lá no fundo da praça, na Gabiroba, que ainda existe, era o Rio Extenso. Então nós vínhamos tomar banho ali para a gente se lavar e assim por diante. Então, quer dizer, foram anos difíceis, porque estava ainda em construção a igreja, seminário e tudo. Então eu fiquei até nos 54 ali. Depois, nos 55, então a gente passou, a minha turma, né? Começamos a ir para São Manuel. Antes era Erechim, mas então São Manuel. Então São Manuel, ali a gente fez o segundo grau. O segundo grau era um misto, uma mistura de científico com clássico. Então a gente, vamos dizer, aprendeu, era química, era física, era grego, até hebraico, latim, português, italiano. Então lá o seminário era, os padres exigiam muito. Então a gente fez o segundo grau. Depois então começamos a filosofia em São Manuel e a Parecidinha de São Manuel. Fica a 5 quilômetros, que era dos pais da Consolata. Ali então ficou um ano de tirocínio, de experiência. Como é? Eu vou para frente ou desisto? Quero seguir a vocação ou não? Então era um ano de preparação que todo mundo ainda hoje faz. Aí eu fiquei depois um ano em Jaú, como assistente lá em Jaú, dá 60 quilômetros, tá. Até que depois, então, nos 61 para 62, nos escolheram para ir para a Itália, em Turim. Então a gente foi para lá, para Turim, de navio. Naquela época avião era raro, né? Então, inclusive navio é até melhor, lindo. Deu 7, 8 dias de viagem para lá. Vai parando assim nos portos, né? E o retorno, então, no 64, em fevereiro, então foi com o navio Provence também, a viagem de navio. E lá em Turim, então a gente tinha começado a fazer a teologia. Teologia quer dizer o estudo de Deus, né? Theos, logos, palavra grega, né? E tudo. Mas a certa altura eu tive um problema muito sério. Os pais sozinhos no Angico, doentes, não podiam trabalhar. Então eu fui obrigado a sair de Turim. Foi, se eu não me engano, dia 21 de fevereiro de 64, com um navio em Gênova, e vir para casa para socorrer os pais. Então eu vim para casa, fiquei 2 anos depois na roça, trabalhando, né? Mas depois não tinha com que sobreviver também, dívidas, os pais doentes. Então daí tentei aqui em Rio do Oeste, mas não havia emprego. Daí o Hermínio Marque, em Rio do Sul, de saudosa memória, ele disse, não, nós vamos procurar. Então fomos, vai num banco, vai no outro, mas a gente não tinha muita prática de trabalho em banco. Hoje em dia não, vapete, vupete, todo mundo sabe descontar um cheque, né? Nosso tempo não era bem assim, né? Então daí depois fomos para Rio do Sul e, sem querer, abracei a carreira de professor, nunca pensava. A gente tinha lecionado um pouco no seminário, lá em Jaú, francês, um pouco de latim, mas não era... né? Aí então o padre Guerino Stringari, que está vivo, estava aqui em Rio do Sul ainda, o padre Ervin Consati, não, ele disse, tu vai ficar aqui, que eles ajudaram, me deram um quarto em cima para parar, não cobravam nada, e aí que eu engrenei no magistério, né? Só que tinha que trabalhar lá embaixo. Final de semana vim para ir no Angico ver dos pais. Né? Às vezes não havia horário propício de ônibus, então havia naquela época, repórter, aula também de sábado à tarde. Não só de sábado, aqui também no ginásio romano, antigamente, né? Então, às vezes, tinha que pegar uma bicicleta, não havia asfalto, e vinha de bicicleta para Rio do Oeste. E afinal, aí a gente foi trabalhando no Dom Bosco, no Rui Barbosa. Depois a gente voltou, pegou aqui também o ginásio romano, o Colégio Pio XII das Irmãs, que eles tinham magistério e contador.
Uma noite por semana também cheguei a lecionar no São José em Laurentino, e uma noite e uma tarde no Luiz Bertoli em Taió. E na década de 90, uns 4, 5 anos na faculdade de Unidade, no curso de pedagogia, né? E afinal depois no 72 o Benito era o diretor, ficou até o 77, e daí então eu peguei a direção do colégio até a gente se aposentar. O seu Luiz sempre esteve envolvido com a comunidade. Neste vídeo podemos ver ele cantando em uma das apresentações do Coro Titave. Do coro desde que foi criado, no 2001. No 2001. E do Círculo Trentino, que depois aí tem as fotos que pode ver, eu tenho até a original, ele foi criado no 88, 89. Daí depois a gente participava também da liturgia, catequese, né? Curso de noivo, mas uns 30, 40 anos no curso. Ainda agora a gente tem alguma coisinha, né, de coisa. Ele foi homenageado com o prêmio Educador Eupídio Barbosa em 2018. Então eu não queria, era um dia de manhã, bateram ali o Maurício, a Judite e o Ângelo Ronchi. Não sei, hoje à tarde tu tens que ir para Rio do Sul, vai ter uma seleção lá, não sei de quantos, 10, 12 lá, para... Não, digo, não me deixe em paz, deixe, por amor de Deus, pegue a dona Carmelina, pegue a Hilda Girardi, que também vocês poderiam fazer uma pesquisa com a Hilda, né? Afinal me arrastaram, não, mas à tarde nós vamos em Rio do Sul. Aí, então, à tarde vieram aqui, descemos, né? Quem respondeu uma perguntinha? Foi lá no DR, né? Estava representado, não sei, as regionais aqui do Alto Vale, e tinha que defender uma tese sobre o currículo vitae da gente. Mas pegaram assim, e afinal das contas, não vou entrar em pormenores, escolheram. Aí eu então fui obrigado a ir para Florianópolis, né? Esse ano até foi escolhido o Zenilton Tambosi de Laurentino, né? Então fomos lá receber o prêmio, mas eu lá do Secretaria de Educação, né, do Elpidio Barbosa, acho que botaram o quadro, não sei, lá dentro, uma coisa, mas eu não queria ir, então eu fui categórico, eu digo, não, então vou, mas não é meu, é do Mário Nardelli esse prêmio, porque foi o Mário Nardelli escolheu, daí então o Ângelo quis uma cópia ali do quadro. Digo, não precisa botar, deixe lá, que é como uma realização que a escola tinha feito, né, naquela época, né? Claro que no meio de toda essa história surgiu um grande amor, a dona Vilde. E eu perguntei como eles se conheceram. Olha, uma que ela era vizinha lá no Angico. Ela era da família Moratelli e eu era paterno, tá? Depois ela foi para o convento das irmãs em Rodeio, das irmãs catequistas, né? Aí ela trabalhou como irmã lá no Mato Grosso também, na região de Corumbá, essa região ali, né? E eu tinha ido no seminário. Depois, quando eu saí, no 65, aí comecei a lecionar no Dom Bosco, né? 66... Aí eu comecei a trabalhar aqui com os padres, José Girardi, padre Genésio Sevignani, que eram primos da Vilde, né? E o padre Adolfo Moratelli. E ela, onde eu estou morando agora na casa ali embaixo, que era aquela antiga, que está lá, né? Então lá morava o meu cunhado e a irmã da Vilde, o Luiz Bertoldi e a Maria. O Luiz Bertoldi está ainda vivo, o irmão do Fausto, do Érico. A Maria faleceu, coitada, até tem a foto dela lá. Então a Vilde quis também fazer o estudo. Então ela veio aqui, parava na casa da irmã, estudava e ficou minha aluna. Até então começou um namoro ali, né?
Só que o nosso namoro foi meio rápido, uma que era 2 velhos já. Segundo lugar, calcule só, casamos de sábado, né, dia 31 de maio de 69. Depois vieram os filhos. Tivemos 12 de maio de 71, o Alcinir, então, primeiro. Ela teve aqui no hospital, tinha 2 médicos muito bons, o Dr. Jorge e o Dr. João. E depois nós tivemos, então, no 17 de outubro de 72, então, a Cleide também. Já que ele guarda uma relíquia, o Fusca 72, perguntei sobre os carros que ele já teve. Olha, o primeiro carro que eu tive era se eu não me engano, um Aero Willys americano. O danado quase me derrubou dentro dos arrozais uma vez, né? Porque tudo com marcha, caixa seca, difícil manobrar e tudo, né? O ronco dele dava para se ouvir na Tchecoslováquia, até de tempo santo, né? Mas é natural, depois a gente foi trabalhar em Rio do Sul, então lá os Teixeira, né, o Valmor Teixeira e companhia, tinha os filhos que estudavam no Dom Bosco, o Dr. Jair, Dr. João, né? Ah, Luiz, você tem que comprar um fusquinha aqui. Bom, digo, mas agora eu estou com um jipão velho ali, não, está na hora. Não, digo, mas os soldi, il denaro, sono um pouco, o dinheiro. Não, nós vamos fazer um empréstimo no Banco Inco, que era o Bradesco hoje, né? Hoje é o Bradesco. Diz, e você vai pagando mensalmente, em cruzeiro, naquele tempo era os cruzeiro. Então tá, no 72, então comprei isso ali em janeiro, fevereiro, não sei, 1972. E a gente tive outros carinhos ali, Chevette e tal, mas o velhinho tá sempre resolvendo os problemas, né? Então, a gente gosta de, como se diz, ter as coisas novas, mas não menosprezar as antigas. Como diz Sérgio Reis, né, amigos? Eu gosto das canções dele porque panela velha é que se faz sopa boa, né? O seu Luiz gosta de contar sobre outras pessoas, mas hoje ele foi o personagem principal. Uma pessoa humilde, de bom coração e que possui um grande conhecimento. Obrigada pela visita, uma ótima semana e até domingo que vem.